Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para John, Paul, George e Ringo. 1. Quanto é 2 mais 2? Alguma coisa nessa pergunta me irrita. Estou cansado. Volto a dormir. Passam-se alguns minutos e ouço a mesma pergunta. Quanto é 2 mais 2? A voz suave feminina não demonstra emoção, e a pronúncia é idêntica à que usou antes. É um computador. Um computador está me enchendo o saco. Fico ainda mais irritado. MMDCHPS, digo. Fico surpreso. Eu queria dizer me deixe em paz, uma resposta bastante razoável, na minha opinião, mas não consegui falar. Resposta incorreta, declara o computador. Quanto é 2 mais 2? Resolvo fazer uma experiência. Tento dizer olá. Olhu, digo. Resposta incorreta. Quanto é 2 mais 2? O que está acontecendo? Quero descobrir, mas não tenho muita coisa em que me basear. Não enxergo nada. Não ouço nada além do computador. Nem consigo sentir nada. Não, isso não é verdade. Eu sinto alguma coisa. Estou deitado. Em algo macio. Uma cama. Acho que meus olhos estão fechados. Isso não é tão ruim. Tudo o que preciso fazer é tentar abri-los. Tento, mas não consigo. Por que não consigo abrir os olhos? Abram. Abram. Abram logo, caramba. Ah! Senti um tremor dessa vez. Minhas pálpebras se mexeram. Eu senti. Abram. Minhas pálpebras se abrem, e uma luz forte me queima as retinas. Glum! Exclamo. Uso toda a força de vontade que tenho para manter os olhos abertos. Tudo está branco com tons de dor. Movimentos oculares detectados, diz minha torturadora. Quanto é 2 mais 2? A branquidão diminui. A visão está se ajustando. Começo a ver formas, mas nada concreto ainda. Vejamos. Consigo mexer as mãos? Não. Pés? Também não. Mas consigo mexer a boca, não consigo? Eu disse algumas coisas. Coisas que não fizeram sentido, mas já é um começo. QTRRR. Resposta incorreta. Quanto é 2 mais 2? As formas começam a fazer sentido. Estou em uma cama. Com formato, oval. Luzes de LED iluminam o ambiente. Câmeras no teto observam cada movimento que eu faço. Por mais assustador que isso seja, estou mais preocupado com os braços robóticos. As duas estruturas de aço escovado pendem do teto, cada uma com um tipo de ferramenta de aparência preocupantemente cortante no lugar das mãos. Não posso dizer que estou gostando daquilo. RRR, digo. Será que isso basta? Resposta incorreta. Quanto é 2 mais 2? Droga. Uso toda a minha força de vontade e energia interior. Além disso, estou começando a entrar em pânico. Bom. Vou usar isso também. Cacatrucro, consigo dizer por fim. Resposta correta. Graças a Deus. Eu consigo falar. Ou quase isso. Solto um suspiro de alívio. Espere, acabei de controlar minha respiração. Respiro fundo de novo. De propósito. Minha boca está dolorida. Minha garganta também. Mas é a minha dor. Estou no controle. Estou usando uma máscara respiratória. Está presa no rosto e ligada a uma mangueira atrás da cabeça. Será que consigo me levantar? Não. Mas consigo mexer um pouco a cabeça. Olho para o meu corpo. Estou pelado e ligado a mais tubos do que consigo contar. Um em cada braço, um em cada perna, umas partes íntimas e 2 que desaparecem por baixo das coxas. Imagino que um deles suba até o orifício onde o sol não bate. Isso não é nada bom. Além disso, estou coberto de eletrodos. Os adesivos tipo sensores, como os de eletrocardiogramas, estão espalhados por todo o meu corpo. Bem, pelo menos estão só colados na pele e não enfiados em mim. Digo. Tento novamente. Onde estou? Qual é a raiz cúbica de 8? Pergunta o computador. Onde estou? Repito. Dessa vez é mais fácil. Resposta incorreta. Qual é a raiz cúbica de 8? Respiro fundo e falo devagar. 2 vezes elevado a 2 π vezes i. Resposta incorreta. Qual é a raiz cúbica de 8? Mas eu não estava errado. Eu só queria verificar o nível de inteligência do computador. Resposta: não muito elevado. 2, respondo. Resposta correta. Espero outras perguntas, mas o computador parece satisfeito. Estou cansado. Fecho os olhos e volto a dormir. Acordo. Por quanto tempo dormi? Deve ter sido por um bom tempo, porque me sinto descansado. Abro os olhos sem o menor esforço. Já é um avanço.
Tento mexer os dedos. Eles se movem como esperado. Tudo bem. Agora estamos fazendo progresso. Movimento dos dedos detectado, diz o computador. Fique parado. O quê? Por quê? Os braços robóticos se aproximam. São rápidos. Antes que eu me dê conta do que está acontecendo, eles tiram a maioria dos tubos do meu corpo. Não senti nada. Embora minha pele esteja um pouco dormente. Só ficam 3 tubos, um acesso intravenoso no braço, um tubo que sobe pelo traseiro e um catéter. Esses últimos são os que eu mais queria que fossem removidos, mas tudo bem. Levanto o braço direito e o deixo cair na cama de novo. Faço o mesmo com o esquerdo. Eles parecem tão pesados. Repito o processo algumas vezes. Meus braços são musculosos. Isso não faz o menor sentido. Imaginei que tivesse sofrido um grave problema de saúde e estivesse na cama há muito tempo. Caso contrário, por que eles teriam me ligado a todas aquelas coisas? Eu não deveria estar com atrofia muscular? E onde estão os médicos? E os barulhos de um hospital? E qual é o lance desta cama? Ela não é retangular, mas oval, e acho que fica presa à parede, e não no chão. Tire, minha voz falha. Ainda estou cansado. Tire os tubos. O computador não responde. Levanto os braços mais algumas vezes. Mexo os dedos dos pés. Realmente estou melhorando. Flexiono os tornozelos. Estão funcionando. Levanto os joelhos. Minhas pernas também parecem fortes. Não como as de um halterofilista, mas bem saudáveis para alguém que está à beira da morte. Embora eu não saiba qual espessura deveriam ter. Pressiono as mãos na cama e dou impulso. Meu torso se levanta. Estou me levantando. Preciso de toda a minha força, mas continuo. A cama balança de leve quando eu me mexo. Não é uma cama normal, isso é certo. Quando me levanto um pouco mais, vejo que a cabeceira e os pés da cama estão fixos à parede por prendedores robustos. É como se fosse uma rede de descanso rígida. Estranho. Logo, estou sentado em cima do tubo da bunda. Não é a sensação mais confortável, mas como um tubo no traseiro poderia ser confortável? Consigo ver melhor as coisas agora. Não estou em um quarto comum de hospital. As paredes parecem ser de plástico, e o quarto é todo arredondado. Luzes brancas de LED embutidas no teto iluminam o aposento. Há mais 2 camas tipo rede presas às paredes, cada qual com um paciente. Fomos dispostos em um triângulo, e os braços do assédio estão fixados no centro do teto. Acho que eles cuidam de nós 3. Não consigo ver muito dos meus compatriotas, estão afundados na cama como aconteceu comigo. Não há porta. Apenas uma escada na parede que leva a uma escotilha. É redonda e tem um volante de ferro para abri-la no centro. Sim, com certeza é algum tipo de escotilha. Como em um submarino. Talvez nós 3 tenhamos alguma doença contagiosa? Talvez este seja um quarto hermético para a quarentena? Há pequenas saídas de ventilação espalhadas na parede, e sinto uma leve corrente de ar. Deve ser um ambiente controlado. Passo uma das pernas pela beirada da cama, e o movimento a faz balançar. Os braços robóticos se aproximam. Eu recuo, mas eles se detêm um pouco antes de me alcançar e ficam pairando por perto. Acho que estão preparados para parar a minha queda se for o caso. Movimento de corpo inteiro detectado, declara o computador. Qual é o seu nome? PFFF, sério? Pergunto. Resposta incorreta. Tentativa número 2. Qual é o seu nome? Abro a boca para responder. 1. Resposta incorreta. Tentativa número 3. Qual é o seu nome? Só agora me dou conta, não sei quem sou. Não sei o que faço. Não me lembro de absolutamente nada. 1. Repito. Resposta incorreta. Uma onda de fadiga toma conta de mim. A sensação é bem agradável, na verdade. O computador deve ter me sedado através do acesso intravenoso. Espera, murmuro. Os braços robóticos me colocam gentilmente de volta na cama. Acordo novamente. Um dos braços robóticos está bem na minha cara. O que ele está fazendo? Estremeço, mais pelo choque do que qualquer outra coisa. O braço se retrai de volta para o seu lugar no teto. Toco meu rosto para ver se está machucado. Sinto a barba de um lado e, do outro, a pele macia. Você estava me barbeando? Consciência detectada, declara o computador. Qual é o seu nome? Eu ainda não sei. Resposta incorreta. Tentativa número 2. Qual é o seu nome? Sou caucasiano, do sexo masculino, falo inglês. Vamos arriscar. J. John? Resposta incorreta. Tentativa número 3. Qual é o seu nome? Arranco o acesso intravenoso do braço. Me deixe em paz. Resposta incorreta. Os braços robóticos vêm na minha direção. Rolo para fora da cama, o que se revela um erro. Os outros tubos ainda estão presos ao meu corpo. O tubo da bunda sai de uma vez só e nem chega a doer. O catéter ainda aberto sai do meu pênis com um puxão. E dói muito. É como se eu tivesse mijado uma bola de golfe. Grito e me contorço no chão. Sofrimento físico detectado, declara o computador. Os braços começam a vir na minha direção. Rastejo pelo chão, tentando fugir, e me enfio embaixo de uma das outras camas. Os braços param, mas não desistem. Ficam esperando. São controlados por um computador.
Não é como se fossem perder a paciência. Inclino a cabeça para trás e fico ofegando. Depois de um tempo, a dor diminui e enxugo lágrimas dos olhos. Não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui. Ei! Grito. Um de vocês, acorde. Qual é o seu nome? Pergunta o computador. Um de vocês, humanos, acorde, por favor. Resposta incorreta, diz o computador. Minha virilha dói tanto que sinto até vontade de rir. Toda essa situação é tão absurda. Além disso, as endorfinas estão entrando em ação e me deixando meio alegrinho. Olho para o catéter na minha cama. Meneio a cabeça e estremeço. Aquele treco passou pela minha uretra. Uau! E fez um estrago na saída. Uma linha de sangue mancha o chão. É só uma fina linha vermelha de... Tomei um gole de café, enfiei o último pedaço de torrada na boca e fiz um gesto pedindo a conta. Eu poderia economizar uma grana se tomasse café da manhã em casa em vez de ir todos os dias a uma lanchonete. Provavelmente seria uma boa ideia, considerando meu salário minguado, mas eu odeio cozinhar e amo ovos com bacon. A garçonete fez um gesto positivo com a cabeça e foi até o caixa para fechar a conta, mas outro cliente chegou bem nesse momento e se sentou. Olhei para o relógio. Poucos minutos depois das 7 da manhã. Sem pressa. Gostava de chegar ao trabalho até umas 7h20 para ter tempo de me preparar para o dia, mas meu horário era a partir das 8. Peguei o celular para ver meus e-mails. Curiosidades de astronomia. De Irina Petrova, PH.D. Assunto, a fina linha vermelha. Franzi as sobrancelhas olhando para a tela. Achei que eu tivesse cancelado minha assinatura daquela lista. Fazia muito tempo que havia deixado aquela vida para trás. Não costumava ser um volume de e-mails muito grande, mas, se não me falhava a memória, o pouco que eu recebia era bem interessante. Nada mais que um bando de astrônomos, astrofísicos e outros especialistas da área conversando sobre qualquer coisa que lhes parecesse estranha. Olhei para a garçonete, os clientes estavam fazendo um monte de perguntas sobre o cardápio, provavelmente querendo saber se a Salles Diner servia capim vegano sem glúten ou algo do tipo. O povo de São Francisco podia ser bem difícil às vezes. Sem nada melhor para fazer, li o e-mail. Olá, colegas. Sou Adra Irina Petrova e trabalho no Observatório Pulkovo em São Petersburgo, na Rússia. Estou escrevendo para pedir ajuda. Venho trabalhando há 2 anos em uma teoria relacionada com emissões infravermelhas de nebulosas. Como resultado, fiz observações detalhadas sobre algumas faixas específicas de luz infravermelha e descobri uma coisa estranha, não em uma nebulosa, mas aqui mesmo, no nosso sistema solar. Existe uma linha bem tênue mas detectável no sistema solar, que emite luz infravermelha com comprimento de onda de 25,984 microns. Esse parece ser o único comprimento de onda, sem nenhuma variação. Estou anexando algumas planilhas de Excel com os dados que colhi. Também envio alguns modelos de dados em 3D. Dá para ver no modelo que a linha forma um arco assimétrico que se eleva direto do polo norte do Sol por 37 milhões de quilômetros, de onde forma um ângulo agudo para baixo, afastando-se do Sol e seguindo em direção a Vênus. Depois do ápice do arco, a nuvem se expande como um funil. Em Vênus, a seção transversal do arco tem a mesma extensão do planeta. O brilho infravermelho é bem fraco. Só consegui detectá-lo porque estava usando um equipamento de alta sensibilidade enquanto buscava emissões infravermelhas de nebulosas. Mas, para me certificar, pedi um favor ao Observatório de Atacama, no Chile, na minha opinião, o melhor observatório de infravermelho do mundo. Eles confirmaram minhas descobertas. Existem muitos motivos para se ver luz infravermelha no espaço interplanetário. Pode ser poeira espacial ou outras partículas que refletem a luz do Sol. Ou algum composto molecular pode estar absorvendo energia e emitindo-a na faixa de infravermelho. Isso inclusive explicaria por que o comprimento de onda é sempre o mesmo. O formato do arco é particularmente interessante. Minha primeira hipótese foi que se tratava de uma coleção de partículas se movendo ao longo de linhas de campo magnético. Mas Vênus não tem nenhum campo magnético conhecido. Nem magnetosfera nem ionosfera, nada. Que forças poderiam atrair as partículas do arco em direção ao planeta? E por que elas brilham? Qualquer sugestão ou teoria é bem-vinda. Que diabos era aquilo? A lembrança veio de uma só vez. Simplesmente apareceu na minha cabeça do nada. Não consegui extrair muitas informações a meu respeito. Moro em São Francisco, eu me lembro disso. E gosto de café da manhã. E também curti astronomia, mas agora não curto mais? Pelo visto meu cérebro achou primordial que eu me lembrasse daquele e-mail. E não de coisas triviais como meu próprio nome. Meu subconsciente está tentando dizer alguma coisa. A linha de sangue no chão deve ter me lembrado do título, a fina linha vermelha, daquele e-mail. Mas o que isso tem a ver comigo? Saio debaixo da cama e me sento encostado na parede. Os braços vêm na minha direção, mas ainda não conseguem me alcançar. Hora de dar uma olhada nos outros pacientes. Não sei quem sou nem por que estou aqui, mas pelo menos não estou sozinho, mas eles estão mortos. Sim, sem dúvida estão mortos. O corpo mais próximo de mim era de uma mulher. Pelo menos eu acho que era, pelo cabelo comprido. Fora esse detalhe, ela é praticamente uma múmia. Pele dissecada sobre os ossos. Não sinto nenhum cheiro. Nada de putrefação ativa. Ela deve ter morrido há muito tempo. A pessoa na outra cama era um homem. Acho que já está morto há mais tempo ainda. A pele não está apenas seca e coriácea, mas também se desfazendo. Tudo bem. Então estou aqui com 2 mortos.
Eu deveria estar enojado e horrorizado, mas não estou. Eles já passaram muito do ponto de terem a aparência humana. Parecem mais uma decoração de Halloween. Espero que não tenhamos sido amigos próximos nem nada. Ou, se for o caso, espero nunca me lembrar disso. Pessoas mortas são preocupantes, mas estou mais alarmado com o fato de estarem aqui há tanto tempo. Até mesmo uma área de quarentena removeria o corpo dos mortos, não é? Qualquer que seja o problema, parece ser bem grave. Eu me levanto. É um movimento lento que exige muito esforço. Apoio-me na cama da sorta-múmia. Ela balança e eu me desequilibro, mas continuo em pé. Os braços robóticos tentam me pegar, mas eu me encosto na parede novamente. Tenho quase certeza de que eu estava em coma. É quanto mais penso nisso, mais certeza tenho de que eu estava em coma. Não sei há quanto tempo estou aqui, mas se fui colocado neste lugar na mesma época que meus colegas de quarto, já deve fazer um bom tempo. Passo a mão no rosto barbeado pela metade. Aqueles braços foram feitos para lidar com alguém inconsciente a longo prazo. Mais uma prova de que eu estava em coma. Talvez eu consiga chegar à escotilha? Dou um passo. E mais outro. E desmonto no chão. O esforço é demais para mim. Preciso descansar. Por que estou tão fraco se tenho todos estes músculos bem torneados? E, se eu estava em coma, por que tenho músculos? Eu deveria estar todo atrofiado e minguado, e não com um corpo sarado. Não faço a menor ideia de qual é meu objetivo. O que devo fazer? Será que estou doente mesmo? Estou me sentindo fraco, é claro, mas não me sinto doente. Não estou enjoado. Nem com dor de cabeça. Acho que não estou com febre. Se não estou doente, por que entrei em coma? Algum ferimento grave? Passo a mão na cabeça. Nenhum galo, cicatriz ou curativo. O resto do meu corpo parece forte também. Mais que forte. Estou em forma. Quero cochilar, mas resisto. Hora de fazer mais uma tentativa. Eu me levanto de novo. É como se estivesse levantando pesos. Mas é um pouco mais fácil dessa vez. Estou me recuperando cada vez mais rápido, ou é isso que espero. Arrasto-me pela parede, dividindo o peso do corpo entre os pés e as costas. Os braços mecânicos continuam tentando me pegar, mas eu me mantenho fora de alcance. Fico ofegante e sem ar. Parece que corri uma maratona. Talvez esteja com alguma infecção pulmonar? Talvez eu esteja em isolamento para minha própria proteção? Finalmente chego à escada vertical. Dou um passo para frente e pego um dos degraus. Estou tão fraco. Como é que vou subir uma escada de 10 pés de comprimento? 10 pés de comprimento. Minha referência é o sistema de medida imperial. Isso é uma pista. Devo ser americano. Ou inglês. Ou talvez canadense. Canadenses usam pés e polegadas para distâncias curtas. Eu me pergunto, qual é a distância entre Los Angeles e Nova York? Minha resposta instintiva, 3.000 milhas. Um canadense teria usado quilômetros. Então, sou inglês ou americano? Ou sou da Libéria? Sei que a Libéria também usa o sistema imperial de medida, mas não sei meu próprio nome. Isso é irritante. Respiro fundo. Seguro-me na escada com as duas mãos e coloco o pé no degrau inferior. Dou um impulso e subo. É um processo vacilante, mas consigo. Estou com os dois pés no primeiro degrau. Estendo as mãos e agarro o degrau seguinte. Beleza, estou progredindo. Meu corpo parece feito de chumbo, cada movimento requer muito esforço. Tento subir novamente, mas minhas mãos não são fortes o suficiente. Caio de costas da escada. Isso vai doer. Mas não dói. Os braços robóticos me pegam antes que eu me estabaque no chão, porque caio em uma área de alcance e eles não hesitam, aparam minha queda e me ajeitam na cama como uma mãe pondo o filho para dormir. Sabe de uma coisa? Tudo bem. Eu estou realmente cansado a essa altura, e vai ser bom me deitar um pouco. A cama, com seu leve balanço, é muito confortável. O modo como eu caí da escada me incomoda. Revejo a cena na cabeça. Não consigo entender direito o que é, mas tem alguma coisa errada. 1. Apago. Alimente-se. Tem um tubo de creme dental no meu peito. Hã? Alimente-se, repete o computador. Pego o tubo. É todo branco e está escrito dia 1, refeição 1. Que porcaria é essa? Pergunto. Alimente-se. Desenrosco a tampa e sinto o cheiro de comida. Fico com água na boca. Só agora percebo que estou morrendo de fome. Espremo o tubo, de onde sai uma pasta marrom de aparência nojenta. Alimente-se. Quem sou eu para questionar as ordens de um computador bizarro e todo-poderoso com braços robóticos? Hesitante, dou uma lambidinha na substância. Ai, meu Deus, que delícia! É muito gostoso. É como um molho de carne grosso, mas não muito temperado. Espremo mais um pouco na boca e saboreio. Juro que isso é melhor que sexo. Sei bem o que está acontecendo aqui. Dizem que a fome é o melhor tempero. Quando você está faminto, seu cérebro oferece uma recompensa generosa por você finalmente se alimentar. Muito bem, diz ele, nós não vamos morrer por mais um tempo. As peças se encaixam. Se passei um longo tempo em coma, devo ter sido alimentado. Quando acordei, não tinha nenhum tubo abdominal, então eles deviam estar me alimentando com um tubo nasogástrico que descia até o esôfago. É a forma menos invasiva de alimentar pacientes que não conseguem comer, mas que não apresentam problemas digestivos.
E isso mantém o sistema ativo e saudável. E explica por que eu não estava com o tubo quando acordei. Se possível, deve-se remover o tubo nasogástrico enquanto o paciente está inconsciente. Como eu sei disso? Será que sou médico? Espremo mais um pouco da pasta de carne. Continua deliciosa. Devoro tudo e logo o tubo está vazio. Levanto o tubo. Quero mais. Refeição completa. Ainda estou com fome. Quero outro tubo. A porção para esta refeição foi concluída. Faz sentido. Meu sistema digestivo está se acostumando com a comida pastosa agora. Melhor pegar leve. Se eu comer o tanto que quero, vou acabar passando mal. O computador está fazendo certo. Eu quero mais comida. Ninguém se importa com o que é certo quando está com fome. A porção para esta refeição foi concluída. Argue. Mesmo assim, estou me sentindo bem melhor do que antes. A comida me deu energia, e também estou mais descansado. Saio da cama, pronto para correr até a parede, mas os braços não me perseguem. Acho que posso sair da cama agora que provei que posso comer. Olho para o meu corpo nu. Isso parece errado. Sei que as únicas pessoas por perto estão mortas, mas mesmo assim. Posso vestir alguma coisa? O computador não responde. Tá legal. Vamos assim mesmo. Pego o lençol da cama e o enrolo em volta do corpo algumas vezes. Puxo uma ponta por cima do ombro atravessando as costas e a amarro na ponta da frente. Uma toga em 1 minuto. Movimento de caminhada detectado, declara o computador. Qual é o seu nome? Sou o imperador do coma. Ajoelhe-se diante de mim. Resposta incorreta. Hora de ver o que tem naquela escada. Estou um pouco inseguro, mas começo a atravessar o quarto. Isso, por si só, já é uma vitória. Não preciso me apoiar nas camas nem nas paredes. Estou usando apenas meus pés. Chego à escada e agarro um degrau. Não preciso de algo em que me segurar, e isso facilita muito as coisas. A escotilha lá em cima parece bem sólida. Imagino que seja hermética. E existe uma grande chance de estar trancada. Mas preciso ao menos tentar. Vou subindo um degrau de cada vez. É difícil, mas factível. Outro degrau. Tá legal, estou pegando o jeito. Devagar e sempre. Chego à escotilha. Eu me seguro na escada com uma das mãos e puxo o volante da escotilha com a outra. E ela gira. Caraca! Exclamo. Caraca? Essa é a expressão que uso quando estou surpreso? Funciona bem, eu acho. Mas eu esperaria algo menos infantil. Será que sou um cara esquisito? Giro o volante algumas vezes e ouço um clique. A escotilha se abre para baixo e eu saio do caminho. Ela se abre totalmente, ficando presa apenas pelas dobradiças robustas. Estou livre. Mais ou menos. Acima da escotilha, só escuridão. Um pouco intimidador, mas é um avanço. Apoio as mãos no novo aposento e dou um impulso para entrar. As luzes se acendem assim que entro. É bem provável que o computador esteja controlando isso. O aposento parece ser do mesmo tamanho e formato que o outro de onde saí, mais um ambiente redondo. Uma mesa grande, mesa de laboratório, ao que tudo indica, está presa ao chão. Com 3 bancos presos perto dela. As paredes estão cobertas por aparelhos de laboratório. Tudo fixado em mesas ou bancos que estão fixados ao chão. É como se o lugar estivesse preparado para um terremoto catastrófico. Uma escada na parede leva a uma segunda escotilha no teto. O espaço é bem equipado. Desde quando alas de isolamento deixam pacientes entrar no laboratório. E também não parece um laboratório médico. O que raios está acontecendo? Raios? Sério? Talvez eu tenha filhos pequenos. Ou talvez seja religioso demais para falar palavrão. Eu me levanto para olhar melhor as coisas. Equipamentos menores estão aparafusados à mesa. Vejo um microscópio 8000X, uma autoclave, uma prateleira de tubos de ensaio, gaveteiros de suprimentos, refrigerador de amostras, forno, pipetas. Espere um pouco. Como eu conheço todos esses termos? Olho para os equipamentos maiores ao longo das paredes. Microscópio eletrônico de varredura, impressora 3D submilimétrica, fresadora de 11 eixos, interferômetro a laser, câmara de vácuo de 1 metro cúbico. Eu sei o que é cada uma dessas coisas. E sei como usá-las. Sou um cientista. Agora estamos chegando a algum lugar. Hora de usar a ciência. Tudo bem, mente brilhante, pense em alguma coisa. Estou com fome. Você me deixou na mão, mente. Tá legal, eu não faço ideia de por que esse laboratório está aqui ou por que me deixaram entrar. Mas, vamos continuar. A escotilha no teto também fica a uns 10 pés do chão. Outra aventura na escada. Pelo menos estou mais forte agora. Respiro fundo algumas vezes e começo a subir. Sinto a mesma coisa que antes, esse ato simples exige um esforço enorme. Posso estar melhorando, mas ainda não estou bem. Meu Deus, como eu sou pesado. Chego ao topo da escada, mas à custa de muito esforço. Eu me posiciono melhor nas barras desconfortáveis e tento abrir o volante da escotilha. Ele não cede. Para destravar a escotilha, diga o seu nome, pede o computador. Mas eu não sei o meu nome. Resposta incorreta. Bato no volante com a palma da mão. O volante não cede, e agora minha mão está doendo. Pois, é nada produtivo. Isso vai ter que ficar para depois. Talvez eu lembre o meu nome em breve.
Ou o encontre escrito em algum lugar. Desço pela escada. Pelo menos, esse é o meu plano. É de imaginar que descer seja mais fácil e seguro do que subir. Mas não. Em vez de descer graciosamente, apoio o pé no degrau abaixo em um ângulo estranho, me desequilibro, não consigo me segurar no volante da escotilha e caio como um idiota. Eu me debato como um gato alucinado, tentando encontrar alguma coisa na qual me agarrar. Mas essa é uma péssima ideia. Caio na mesa e esmago um conjunto de gavetas com a perna. Dói para caramba. Eu grito e agarro minha perna e, acidentalmente, caio da mesa e me estatelo no chão. Não tem nenhum braço robótico para me salvar dessa vez. Caio de costas e fico sem ar. Então, para piorar ainda mais a situação, o gaveteiro de suprimentos cai também, com as gavetas abertas, despejando uma chuva de itens em cima de mim. Os cotonetes de algodão não são um problema. Os tubos de ensaio machucam um pouco, e para minha surpresa não quebram. Mas a trena me acerta em cheio na testa. Mais coisas despencam, mas estou muito ocupado esfregando o inchaço crescente na testa para notar quanto aquela trena pesa. Ela caiu de uma altura de 1 metro e deixou um galo na minha cabeça. Isso não deu certo, digo para ninguém. Foi tudo tão ridículo. Parecia uma cena de um filme do Charlie Chaplin. Na verdade, foi exatamente igual. Até demais. Sinto a mesma sensação de que tem alguma coisa de errada. Pego um tubo de ensaio e jogo para cima. Ele sobe e desce exatamente como se espera. Mas algo está me incomodando. Algo em relação à queda de objetos me deixa inquieto. Quero saber o porquê. Em que posso me basear? Bem, tenho um laboratório inteiro à minha disposição e sei como usá-lo. Mas o que tenho à mão agora? Olho para toda a tralha que caiu no chão. Um monte de tubos de ensaio, cotonetes para colher amostras, palitos de madeira, um cronômetro digital, pipetas, fita adesiva, uma caneta. Tá legal. Talvez eu tenha tudo de que preciso aqui. Eu me levanto e limpo a toga. Não há poeira, meu mundo inteiro parece totalmente limpo e estéril, mas faço o movimento de me limpar assim mesmo. Pego a trena e dou uma olhada. As medidas estão no sistema métrico, e não no imperial. Talvez eu esteja na Europa? Tanto faz. Pego o cronômetro. É bem robusto, como um item que você levaria em uma caminhada esportiva. Está embutido em uma carcaça de plástico rígido com um anel grosso de borracha em volta. Sem dúvida é a prova d'água. Mas está parado como uma porta. A tela de LCD está apagada. Pressiono alguns botões, mas nada acontece. Eu o viro para olhar o compartimento de bateria. Talvez consiga achar alguma gaveta que tenha bateria se eu souber o tipo que estou procurando. Vejo uma fitinha vermelha de plástico saindo da parte de trás. Dou um puxão e ela sai completamente. O cronômetro apita e começa a funcionar. Parece um daqueles brinquedos com bateria inclusa. Uma fitinha de plástico é o que impede a bateria de acabar antes que o dono utilize pela primeira vez. Certo, esse cronômetro é novinho. Sinceramente, tudo neste laboratório parece muito novo. Limpo, arrumado, sem nenhum sinal de uso. Não sei bem o que pensar sobre isso. Brinco um pouco com o cronômetro até entender todos os controles. É bem simples, na verdade. Uso a trena para medir a altura da mesa. O tampo fica a 91 centímetros do chão. Pego um tubo de ensaio. Não é de vidro. Talvez seja algum tipo de plástico de alta densidade ou algo do tipo. Ele não quebrou mesmo ao cair de quase 1 metro em uma superfície dura. De qualquer forma, seja lá do que é feito, tem densidade suficiente para que a resistência ao ar seja desprezível. Ponho o cronômetro sobre a mesa e o preparo. Empurro o tubo de ensaio com uma das mãos e aciono o cronômetro com a outra. Cronômetro o tempo que demora para ele atingir o chão. Cerca de 0,37 segundo. Isso é rápido à beça. Espero que o meu tempo de reação não esteja afetando os resultados. Anoto o tempo no braço com a caneta, não encontrei nenhum papel ainda. Recoloco o tubo de ensaio na mesa e repito o teste. O resultado é 0,33. Faço isso 20 vezes no total, anotando os resultados, para minimizar os efeitos de margem de erro ao acionar e parar o cronômetro. Em todo caso, termino com uma média de 0,348 segundo. Meu braço parece a lousa de um professor de matemática, mas tudo bem. Média de 0,348 segundo. A distância é igual a metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Portanto, a aceleração é igual a 2 vezes a distância sobre o tempo ao quadrado. Essas fórmulas são bem fáceis para mim. Muito familiares. Com certeza eu entendo de física. Bom saber. Analiso os resultados e chego a uma resposta da qual não gosto nada. A gravidade neste aposento é alta demais. É de 15 metros por segundo ao quadrado quando deveria ser 9,8. É por isso que as coisas caindo parecem que erradas para mim. Estão caindo rápido demais. E é por isso que me sinto tão fraco apesar de todos estes músculos. Tudo pesa 1,5 vezes a mais do que deveria. A questão é que nada afeta a gravidade. Não dá para aumentá-la ou diminuí-la. A gravidade da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ponto. E aqui é mais que isso. Só existe uma explicação possível. Não estou na Terra. 2. Tá legal. Respire fundo. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Sim, a gravidade é alta demais. Vamos pensar a partir daí em respostas sensatas. Eu poderia estar em uma centrífuga. Teria de ser enorme.
Mas com a gravidade da Terra fornecendo um grama, esses aposentos poderiam estar angulados e girando em volta de uma pista ou presos à extremidade de um eixo sólido e longo ou algo assim. Ajustando a rotação, a força centrípeta agregada somada à gravidade da Terra poderia ser de 15 metros por segundo ao quadrado. Por que alguém construiria uma centrífuga imensa com camas hospitalares e um laboratório? Sei lá. Será que isso sequer é possível? Qual seria o raio necessário? E a velocidade? Acho que sei como descobrir. Preciso de um acelerômetro apurado. Deixar coisas cair da mesa e cronometrá-las é ótimo para algumas estimativas rudimentares, mas o resultado é tão preciso quanto meu tempo de reação ao acionar o cronômetro. Preciso de algo melhor. E só uma coisa vai servir, um pedacinho de fio. Começo a procurar nas gavetas do laboratório. Depois de alguns minutos, metade das gavetas está aberta e eu encontrei todos os suprimentos possíveis de um laboratório, menos um fio. Estou prestes a desistir quando vejo um rolo de fio de nylon. Isso. Puxo alguns centímetros de fio e corto com o dente. Faço uma laçada em uma ponta e amarro a outra na trena, que será o peso morto nesse experimento. Agora só preciso pendurar em um lugar alto. Olho para cima e vejo a escotilha. Subo a escada, com mais facilidade do que antes, e prendo o laço na trava principal. Então, deixo que o peso da trena estique o fio. Tenho um pêndulo. O legal dos pêndulos é que o tempo que eles levam para balançar para frente e para trás, o período, não muda, não importa a extensão do movimento. Se tiver muita energia, o movimento é mais amplo e mais rápido, mas o período será o mesmo. É assim que os relógios mecânicos marcam o tempo. Esse período acaba sendo regido por dois fatores, e apenas por eles, o comprimento do pêndulo e a gravidade. Puxo o pêndulo para um lado. Solto e aciono o cronômetro. Conto os ciclos à medida que ele balança de um lado para o outro. Não é nada empolgante. Quase sinto vontade de dormir, mas continuo concentrado. Quando chegamos à marca de 10 minutos, o pêndulo mal se mexe, então decido que o tempo foi suficiente. Total geral, 346 ciclos completos em exatamente 10 minutos. Vamos seguir para a fase 2. Meço a distância da trava até o chão. Pouco mais de 2,5 metros. Desço novamente para o quarto. Mais uma vez, a escada não é um problema. Estou me sentindo muito melhor agora. A comida resolveu a questão. Qual é o seu nome? Pergunta o computador. Olho para o lençol amarrado como uma toga. Sou o grande filósofo Pêndulo Luiz. Resposta incorreta. Amarro o pêndulo em um dos braços robóticos perto do teto. Espero que ele fique parado por um tempo. Avalio a distância entre o braço e o teto e estimo que seja de 1 metro. Meu pêndulo agora está 4,5 metros mais baixo do que antes. Repito o experimento. 10 minutos no cronômetro contando o número de ciclos. O resultado, 346 ciclos. O mesmo lá de cima. Caramba! A questão é, em uma centrífuga, quanto mais distante do centro, maior será a força centrípeta. Então, se eu estivesse em uma centrífuga, a gravidade aqui seria maior do que no andar de cima. Mas não é. Pelo menos não o suficiente para afetar o número de ciclos do pêndulo. Mas e se eu estiver em uma centrífuga muito grande mesmo? Gigantesca a ponto de a diferença de força entre o quarto e o laboratório ser tão pequena que não muda o número de ciclos? Vejamos, a fórmula para um pêndulo, e a fórmula para a força de uma centrífuga. Espere, eu não tenho a força, só uma contagem de ciclos, então, tem mais de uma variável envolvida. Esse problema é um tanto instrutivo. Tenho uma caneta, mas não achei papel tranquilo, uso a parede. Depois de fazer um monte de rabiscos como um prisioneiro maluco, encontro minha resposta. Digamos que eu esteja na Terra e dentro de uma centrífuga. Isso significaria que a centrífuga fornece parte da força e o resto é suprido pela Terra. De acordo com meus cálculos matemáticos, e eu mostrei todo o meu trabalho, essa centrífuga precisaria ter um raio de 700 metros, o que é quase meia milha, e teria que estar girando a 88 metros por segundo, quase 200 milhas por hora. 1. Quando estou fazendo cálculos científicos, uso o sistema métrico. Interessante. Mas a maioria dos cientistas faz isso, não é? Mesmo os cientistas norte-americanos. De qualquer forma, essa seria a maior centrífuga já construída. E por que alguém construiria algo assim? Além do mais, uma coisa dessas faria um barulhão dos infernos. Girando no ar a 200 milhas por hora? Haveria, pelo menos, alguma turbulência aqui e ali, isso sem mencionar o barulho do vento. Não ouço nem sinto nada do tipo. Isso está ficando esquisito. Tá legal, e se eu estiver no espaço? Não haveria turbulência nem resistência do ar, mas a centrífuga teria de ser maior e mais rápida por causa da ausência de gravidade para ajudar. Mais cálculos, mais rabiscos na parede. O raio teria que ser de 1.280 metros, quase uma milha. Nunca ninguém construiu algo tão grande para mandar para o espaço. Então, não estou em uma centrífuga. E também não estou na Terra. Será que estou em outro planeta? Mas não há nenhum outro planeta, lua ou asteroide no sistema solar que tenha uma gravidade tão grande. A Terra é o maior objeto sólido em todo o sistema. Claro, os gigantes gasosos são maiores, mas, a não ser que eu esteja em um balão, flutuando em volta dos ventos de Júpiter, não há nenhum outro lugar onde seria possível experimentar essa força. Como sei tudo isso sobre o espaço? Eu simplesmente sei. É algo que vem com naturalidade, informações que uso o tempo todo. Talvez eu seja astrônomo ou cientista planetário. Talvez eu trabalhe para a NASA ou para a Agência Espacial Europeia ou...
Eu me encontrava com Marissa todas as noites de quinta-feira, e íamos ao Murphy's na Rua Gougue para comer filé e tomar cerveja. Sempre às 6 horas da tarde, como todo mundo que trabalhava lá nos conhecia, sempre nos sentávamos à mesma mesa. Nós nos conhecemos quase 20 anos atrás, na faculdade. Ela namorou meu colega de quarto na época. O relacionamento deles, assim como a maioria dos relacionamentos de faculdade, foi cheio de altos e baixos, e eles terminaram depois de 3 meses. Mas ela e eu acabamos virando bons amigos. Quando o atendente me viu, sorriu e indicou a nossa mesa de sempre. Atravessei o salão com decoração cafona e fui até Marissa. Havia alguns copos de shot vazios na mesa e um cheio na mão dela. Ao que tudo indicava, ela tinha começado cedo. Já começou o aquecimento? Perguntei, enquanto me sentava. Ela baixou o olhar e ficou mexendo no copo. Ei, o que houve? Ela tomou um gole do uísque. Dia difícil no trabalho. Fiz um sinal para o garçom. Ele fez um gesto com a cabeça, mas não veio até a mesa. Sabia que eu queria um filé de costela, ao ponto, acompanhado de purê de batata e um caneca de Guinness. Meu pedido de toda semana. Como assim? Perguntei. Um trabalho burocrático no Departamento de Energia dos Estados Unidos. Você provavelmente tem o quê? Uns 20 dias de folga por ano? Só precisa aparecer lá e receber seu salário, não é? Mais uma vez, ela não riu nem disse nada. Ah, fala sério. Exclamei. Quem cuspiu no seu cereal matinal? Ela suspirou. Sabe a linha de Petrova? Claro. Um mistério muito interessante. Meu chute é radiação solar. Vênus não tem um campo magnético, mas partículas com carga positiva podem ser atraídas para lá porque é eletricamente neutro. Não, disse ela. É outra coisa. Não sabemos exatamente o que. Mas é alguma outra coisa. Mas tanto faz. Vamos comer nosso filé. Bufei. Vamos lá, Marissa. Desembucha logo. O que foi que aconteceu com você? Ela ficou pensando. Por que não? Você vai ouvir uma declaração do presidente em aproximadamente 12 horas mesmo. O presidente? Perguntei. Dos Estados Unidos? Ela tomou outro gole de uísque. Você já ouviu falar em Amaterasu? É uma sonda solar japonesa. Claro, respondi. A Jasha tem conseguido bons dados com ela. É um espetáculo, na verdade. Está na órbita solar, mais ou menos no meio do caminho entre Mercúrio e Vênus. Tem 20 instrumentos diferentes a bordo que... Eu sei disso, mas não importa, interrompeu ela. De acordo com os dados colhidos, a emissão solar está diminuindo. Dei de ombros. E daí? Onde nós estamos no ciclo solar? Ela meneou a cabeça. Não é o ciclo solar de 11 anos. É outra coisa. A Jasha considerou o ciclo. Ainda existe uma tendência de queda. Os dados dizem que o Sol está 0,01% menos brilhante do que deveria. Tudo bem, interessante. Mas isso não justifica 3 doses de uísque antes do jantar. Ela apertou os lábios. Foi exatamente o que pensei. Mas estão dizendo que o valor está crescendo. E a taxa de aumento está aumentando também. É algum tipo de perda exponencial que captaram muito, muito cedo graças aos instrumentos incrivelmente sensíveis da sonda deles. Eu me recostei no assento. Sei lá, Marissa. A detecção de uma progressão exponencial tão cedo assim parece muito improvável. Mas tudo bem, digamos que os cientistas da JAXA estejam certos. Para onde a energia está indo? Para a linha de Petrova. Oi? Os cientistas da JAXA analisaram detalhadamente a linha de Petrova e disseram que está ficando mais forte na mesma proporção e velocidade que o Sol está ficando mais fraco. De uma maneira ou de outra, seja lá o que a linha de Petrova é, ela está roubando energia do Sol. Marissa tirou um maço de papéis da bolsa e colocou tudo sobre a mesa. Parecia um monte de gráficos e tabelas. Passou as páginas até encontrar o que estava procurando, então empurrou o papel na minha direção. O eixo X estava marcado como tempo e o Y como perda de luminosidade. A linha era exponencial, com certeza. Isso não pode estar certo, falei. Está certo, rebateu ela. A emissão solar vai cair 1% nos próximos 9 anos. Nos próximos 20 anos, a queda será de 5%. Isso é ruim. Muito ruim. Fiquei olhando para o gráfico. Isso significa uma era glacial. Tipo, agora. Uma era glacial instantânea. Sim, para dizer o mínimo. E crises agrícolas, fome em massa, não sei nem o que mais. Balancei a cabeça. Como pode ocorrer uma mudança tão repentina no Sol? É uma estrela, pelo amor de Deus. As coisas não acontecem rápido assim em uma estrela. As mudanças levam milhões de anos, e não uma dezena. Fala sério, você sabe disso? Não, eu não sei. Eu achava que sabia. Agora, tudo que sei é que o Sol está morrendo, declarou ela. Eu não sei por que e não sei o que poderíamos fazer a respeito disso. O que eu sei é que o Sol está morrendo. Como? Franzi as sobrancelhas. Ela virou o resto do copo. O presidente vai falar à nação amanhã de manhã. Acho que eles estão coordenando com outros líderes mundiais para que o anúncio seja feito ao mesmo tempo. O garçom trouxe a minha Guinness. Aqui está, senhor. A comida já vai sair. Preciso de outro uísque, disse Marissa. Pode trazer 2, pedi. Pisco.
Outro lampejo de lembrança. Será que aquilo era verdade? Ou só uma lembrança aleatória de uma conversa com alguém que acreditava em teorias do juízo final? Não. É real, sinto pavor só de pensar nisso. E não é um pavor repentino, é um terror confortável e acolhedor com um lugar cativo à mesa. Já sinto isso há um bom tempo. É real. O sol está morrendo. E eu estou envolvido na questão. Não sou apenas um cidadão terrestre que vai morrer junto com todo mundo, estou ativamente envolvido. Existe um senso de responsabilidade nisso. Ainda não sei meu próprio nome, mas me lembro de informações aleatórias sobre o problema de Petrova. É assim que se chama, problema de Petrova. Acabei de me lembrar disso. Meu subconsciente tem prioridades. E está desesperado para me dizer tudo isso. Acho que meu trabalho é resolver o problema de Petrova. Em um laboratório pequeno, usando uma toga de lençol, sem fazer a menor ideia de quem sou, e sem a ajuda de ninguém além de um computador e duas múmias como colegas de quarto. Minha visão fica turva. Enxugo os olhos. Lágrimas. Não consigo. Não consigo me lembrar do nome deles. Mas, eles eram meus amigos. Meus companheiros. Só agora percebo que estou de costas para eles o tempo todo. Faço de tudo para mantê-los fora do meu campo de visão. Rabiscando as paredes feito um louco com cadáveres de pessoas com quem eu me importava atrás de mim. Mas agora a distração acabou. Eu me viro e olho para eles. Soluço. O som vem sem aviso. Eu me lembro de algumas cenas soltas. Ela era engraçada, de humor rápido. Ele era um profissional com nervos de aço. Acho que ele era militar, e definitivamente era o nosso líder. Caio de joelhos no chão e apoio a cabeça nas mãos. Não consigo me segurar. Choro como um bebê. Nós éramos muito mais que amigos. E equipe não é a palavra certa também. É algo mais forte. É. Está na ponta da língua. Finalmente, a palavra se forma na minha consciência. Ela precisou esperar até eu não estar mais buscando por ela. Tripulação. Nós éramos uma tripulação. E eu sou tudo o que resta. Estou em uma nave espacial. Sei disso agora. Não sei como ela tem gravidade, mas estou em uma nave espacial. As coisas começam a se encaixar. Não estávamos doentes. Estávamos em um estado de animação suspensa. Mas essas camas não são câmaras de congelamento mágicas, como vemos nos filmes. Não há nenhuma tecnologia especial aqui. Acho que estávamos em coma induzido por medicamentos. Tubos de alimentação, acessos intravenosos, cuidados médicos constantes. Tudo de que um corpo precisa. Aqueles braços provavelmente trocavam a roupa de cama, nos giravam para evitar escaras, já que ficávamos deitados por muito tempo, e faziam todas as outras coisas que enfermeiros de UTI costumam fazer. E fomos mantidos em forma. Eletrodos colados em nosso corpo estimulavam o movimento muscular. Bastante exercício. No fim das contas, porém, o coma é perigoso. Extremamente perigoso. Só eu sobrevivi, e meu cérebro está uma gelatina. Chego mais perto da mulher. Na verdade, eu me sinto melhor ao olhar para ela. Talvez isso me dê uma sensação de encerramento, ou talvez seja apenas aquela calma que nos toma depois de um acesso de choro. Não há nenhum tubo nela. Nenhum equipamento de monitoramento. Há um pequeno orifício no pulso. Acho que era onde o acesso intravenoso estava quando ela morreu. Então, o orifício nunca chegou a cicatrizar. O computador deve ter removido tudo quando ela morreu. Creio que para evitar o desperdício. Não há razão para usar recursos em cadáveres. Sobra mais para quem sobreviver. Ou seja, para mim. Respiro fundo e solto o ar devagar. Preciso manter a calma. Preciso pensar de forma clara. Acabei de me lembrar de um monte de coisas, minha tripulação, alguns aspectos da personalidade de cada um, que estou em uma nave espacial, vou surtar mais tarde. A questão é que estou me lembrando de mais coisas, e isso está acontecendo meio que quando eu quero, em vez de em intervalos aleatórios. Quero me concentrar nisso, mas a tristeza é forte demais. Alimente-se, ordena o computador. Um painel no centro do teto se abre, deixando cair um tubo de alimento. Um dos braços o pega e o coloca em cima da minha cama. O rótulo diz, dia 1, refeição 2. Não estou muito afim de comer, mas minha barriga começa a roncar assim que vejo o tubo. Independentemente do meu estado mental, meu corpo tem suas próprias necessidades. Abro o tubo e espremo o conteúdo na boca. Sou obrigado a admitir, é mais uma incrível sensação de sabor. Acho que é frango com toques de verduras. Não há textura, claro, é basicamente papinha de bebê. E a pasta é um pouco mais grossa do que a refeição anterior. É uma questão de acostumar meu sistema digestório a ingerir comida sólida novamente. Água, peço entre uma espremida do tubo e outra. O painel no teto se abre novamente. Dessa vez há um cilindro metálico. Um dos braços o traz para mim. O texto no recipiente brilhante diz água potável. Desenrosco a tampa e vejo que sim, tem água ali. Tomo um gole. Está em temperatura ambiente e sem gosto. Provavelmente foi destilada e não tem nenhum mineral. Mas água é água. Termino a refeição. Ainda não precisei usar o banheiro, mas é uma coisa que vai acontecer uma hora ou outra. Prefiro não fazer xixi no chão. Banheiro? Pergunto. Um painel na parede gira e revela uma peça metálica. Está bem ali, na parede, como em uma cela de prisão. Olho com mais atenção. Tem uns botões e umas outras coisas.
Parece um cano de vácuo na privada. E não tem água. Acho que isso deve ser um banheiro de gravidade zero modificado para uso com gravidade. Por que fazer isso? Certo, banheiro dispensado. A parede se fecha novamente e a privada desaparece. Tá legal. Estou bem alimentado. Estou me sentindo um pouco melhor em relação a tudo. A comida tem esse poder. Preciso me concentrar nos aspectos positivos. Estou vivo. Seja lá o que matou meus amigos, não me matou. Estou em uma nave espacial, não sei detalhes, mas sei que estou em uma nave, e ela parece estar funcionando corretamente. Além do mais, meu estado mental está melhorando. Disso eu tenho certeza. Sento-me de pernas cruzadas no chão. Hora de dar um passo proativo. Fecho os olhos e deixo a mente vagar. Quero me lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, de forma intencional. Não me importa o que. Mas quero iniciar o processo. Ver aonde vou chegar. Começo com o que me faz feliz. Gosto de ciências. Sei disso. Fiquei animado ao fazer todos aqueles experimentos. Estou no espaço. Então, talvez eu possa pensar sobre ciências e espaço e ver o que consigo. Tirei a embalagem de espaguete pelando do micro-ondas e fui até o sofá. Removi o plástico e deixei o vapor fluir. Aumentei o som da TV e ouvi a transmissão ao vivo. Vários colegas de trabalho e alguns amigos me convidaram para assistir com eles, mas eu não queria passar a noite toda respondendo a perguntas. Eu só queria assistir aquilo em paz. Era o evento mais assistido da história da humanidade. Mais do que o pouso na Lua. Mais do que qualquer final de Copa do Mundo. Todas as redes de TV, serviços de streaming, sites de notícias e afiliadas locais de TV estavam exibindo a mesma coisa, as imagens ao vivo da NASA. Uma repórter estava ao lado de um homem mais velho na galeria de uma sala de controle de voo. Atrás deles, homens e mulheres de camisa azul estavam concentrados em suas respectivas telas. Aqui é Sandra Elias, disse a repórter. Estou no JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, em Pasadena, Califórnia. Ao meu lado está o Dr. Brown, que é o diretor de ciências planetárias da NASA. Ela se virou para o cientista. Doutor, qual é a situação agora? Brown pigarreou. Cerca de 90 minutos atrás, recebemos a confirmação de que a Arclight teve uma entrada bem-sucedida na órbita de Vênus. Agora estamos aguardando os primeiros dados. Tinha sido um ano difícil desde o anúncio da JAXA, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, sobre o problema de Petrova. Mas todos os estudos posteriores confirmaram as descobertas deles. O tempo estava passando, e o mundo precisava descobrir o que estava acontecendo. Daí, tinha nascido o projeto Arclight. A situação era aterrorizante, mas o projeto em si era maravilhoso. O nerd dentro de mim não poderia estar mais animado. A Arclight era a nave espacial não tripulada mais cara que já existira. O mundo precisava de respostas e não tinha tempo a perder. Em geral, se você pedisse a uma agência espacial para mandar uma sonda para a órbita de Vênus em menos de um ano, eles ririam da sua cara. Mas é incrível o que se pode fazer quando se tem orçamento ilimitado. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China, a Índia e o Japão ajudaram a cobrir os custos. Conte um pouco sobre o que significa ir a Vênus, pediu a repórter. Por que é tão difícil? O principal problema é o combustível, respondeu Brown. Existem janelas de transferência específicas quando uma viagem interplanetária leva uma quantidade mínima de combustível, mas não havia nenhuma janela próxima entre a Terra e Vênus. Por isso, tivemos que colocar muito mais combustível em órbita só para que a Arclight conseguisse chegar lá. Então é um momento desfavorável? Acho que não existe nenhum momento favorável para o Sol enfraquecer. Verdade. Por favor, continue. Vênus se movimenta muito rápido em comparação à Terra, o que significa mais combustível para acompanhar. Mesmo em condições ideais, é necessário mais combustível para chegar a Vênus do que a Marte. Incrível. Incrível. Agora, doutor, algumas pessoas se perguntam por que temos que nos preocupar com esse planeta. A linha de Petrova é enorme, formando um arco que sai do Sol e vai para Vênus. Por que não tentar algum lugar entre esses dois pontos? Porque a linha de Petrova é mais espessa lá. Na verdade, ela tem a mesma espessura do planeta em si. E podemos usar a gravidade de Vênus para nos ajudar. A Arclight vai orbitar 12 vezes em volta do planeta enquanto coleta amostras do material que forma a linha de Petrova. E vocês sabem que material é esse? Não fazemos ideia, respondeu Brown. Não fazemos a menor ideia mesmo. Mas talvez logo tenhamos respostas. Assim que a Arclight terminar a primeira volta na órbita, deve ter material suficiente para fazer uma análise no laboratório a bordo. E o que podemos esperar saber hoje à noite? Não muita coisa. O laboratório a bordo é bem básico. Conta apenas com um microscópio de alta magnificação e um espectrômetro de raios-x. A parte principal da missão é colher amostras e voltar. Precisamos esperar 3 meses para a Arclight voltar com essas amostras. O laboratório a bordo é uma solução de segurança para conseguirmos pelo menos alguns dados no caso de acontecer algum problema durante a fase de regresso. Bem pensado, como sempre, Dr. Brown. É o nosso trabalho. De repente, as pessoas atrás da repórter começaram a comemorar. Estou ouvindo, ela fez uma pausa e esperou o barulho acalmar. Estou ouvindo que a primeira volta na órbita foi concluída e os dados estão chegando agora. A tela principal da sala de controle mudou para uma imagem em preto e branco. A foto era predominantemente cinza, com pontos pretos espalhados aqui e ali. O que estamos vendo aqui, doutor?
Perguntou a repórter. É uma imagem do microscópio da nave, explicou Brownie. Com uma ampliação de 10.000 vezes. Esses pontos pretos têm cerca de 10 microns de diâmetro. E são esses pontos que estamos procurando? Perguntou ela. Não há como ter certeza, respondeu Brownie. Podem ser apenas partículas de poeira. Qualquer grande fonte de gravidade, como um planeta, tem uma nuvem de poeira ao redor de... Que porra é essa? Soou uma voz ao fundo. Vários controladores de voo ofegaram. A repórter bufou. Muita animação aqui no LJP. Estamos em uma transmissão ao vivo, então, pedimos desculpas por... Meu Deus! Disse Brownie. Começaram a chegar mais imagens à tela principal. Uma depois da outra. Quase todas iguais. Quase. A repórter olhou para as imagens na tela. As partículas estão se mexendo? As imagens, exibidas em sucessão, mostravam os pontos pretos se deformando e se movendo pelo ambiente. A repórter pigarreou e fez uma declaração que muitos chamariam de eufemismo do século. Esses pontos parecem micróbios, você não acha? Telemetria! Exclamou o Dr. Brownie. Alguma oscilação na sonda? Já checamos, disse alguém. Nenhuma oscilação. Há uma direção consistente de viagem? Perguntou ele. Algo que possa ser explicado por uma força externa. Magnética, talvez? Eletricidade estática. A sala ficou no mais absoluto silêncio. Alguém? Insistiu Brownie. Larguei meu garfo na comida. Aquilo era vida alienígena. Eu tinha tanta sorte assim. De estar vivo quando a humanidade descobria a existência de vida extraterrestre. Uau! Tipo, o problema de Petrov ainda era aterrorizante, mas, uau! Alienígenas! Isso poderia ser vida alienígena. Eu mal podia esperar para falar sobre isso com as crianças no dia seguinte. Anomalia angular, declara o computador. Droga! Exclamo. Eu estava quase lá. Quase me lembrei de mim. Anomalia angular, repete o computador. Descruzo as pernas e me levanto. Nas minhas interações limitadas com o computador, parece que ele tem alguma compreensão do que eu digo. Tipo a Siri ou a Alexa. Então, falo com ele como eu falaria com uma delas. Computador, o que é uma anomalia angular? Anomalia angular, um objeto ou corpo designado como crítico não se encontra no ângulo esperado por pelo menos 0,01 radiano. Que corpo está anômalo? Anomalia angular. Não ajuda muito. Estou em uma nave, então deve ser alguma questão navegacional. Isso não deve ser nada bom. Como eu vou dirigir essa coisa? Não vejo nada que se pareça minimamente com controles de uma nave espacial, não que eu fosse saber como esses controles seriam. Mas tudo o que descobri até agora foram o quarto do coma e o laboratório. Aquela outra escotilha no laboratório, que me levaria mais para cima, deve conduzir a algum lugar importante. É como um videogame. Explore o lugar até encontrar uma porta trancada, então, procure a chave. Mas, em vez de procurar em prateleiras de livros e latas de lixo, tenho que buscar na minha mente. Porque a chave é o meu próprio nome. O computador está sendo razoável. Se eu não consigo me lembrar do meu nome, é melhor mesmo que eu não tenha acesso a áreas sensíveis da nave. Subo na minha cama e me deito de costas. Fico de olho nos braços robóticos no teto, mas eles não se mexem. Acho que o computador está satisfeito por eu ser autossuficiente agora. Fecho os olhos e me concentro naquele lampejo de lembrança. Consigo ver partes e pedaços dela na minha mente. Como se estivesse olhando para uma foto antiga que foi danificada. Estou na minha casa, não, no meu apartamento. Tenho um apartamento. É pequeno, mas arrumado. Tem um pôster com a linha do horizonte de São Francisco. Não muito útil. Eu já sei que moro em São Francisco. Tem comida de micro-ondas na mesinha de centro em frente a mim. Macarrão. O calor não se espalhou totalmente, então há partes quase geladas e outras quentes como lava. Mas estou comendo mesmo assim. Devo estar com fome. Estou assistindo a um programa sobre a NASA na TV, vejo tudo o que vi no lampejo anterior. Minha primeira reação é: estou exultante. Será que realmente existe vida extraterrestre? Mal posso esperar para contar para as crianças. Eu tenho filhos? Este é um apartamento de solteiro, com um homem sozinho comendo uma refeição individual. Não vejo nenhum toque feminino. Não há nada que sugira que existe uma mulher na minha vida. Será que sou divorciado? Gay? Seja como for, não existe sinal algum de que crianças morem aqui. Nenhum brinquedo, nenhuma foto na parede ou sobre a lareira, nada. E o lugar está limpo demais. Crianças fazem muita bagunça. Principalmente quando começam a curtir chicletes. Todas passam pela fase do chiclete, pelo menos muitas delas, e elas largam os chicletes em qualquer lugar. Como eu sei disso? Eu gosto de crianças. Tenho essa sensação. Mas eu gosto de crianças. Elas são legais. É divertido passar tempo com elas. Então, eu sou um solteiro de 30 e poucos anos, que mora sozinho em um apartamento pequeno, não tenho filhos, mas gosto muito de crianças. Não estou gostando nada da conclusão. Professor. Sou professor de escola. Eu me lembro agora. Ai, graças a Deus. Sou professor.